A primeira coisa que reparei foi que não tinha espelho no banheiro. Era um sítio antigo, daqueles herdados por herança depois que o último parente morre. No meu caso, o avô. A família não frequentava desde que ele ficou doente. Me deixaram cuidar da papelada, vender se possível, ou ao menos manter até decidir o que fazer. Passei a chave na porta da frente e aquele cheiro de tempo parado me bateu no rosto. Um cheiro abafado, de armário molhado e feno velho. Os móveis cobertos com lençóis e os vidros das janelas foscos de poeira. Fui direto para o banheiro para lavar o rosto e foi ali que notei. Parede branca, azulejo rachado, torneira gotejando e nenhum espelho. Só um prego torto acima da pia. Achei estranho, mas nada demais. Talvez tivesse quebrado. Talvez alguém tenha tirado. Dei de ombros. No corredor, mesma coisa. Nenhuma moldura nas paredes. Nada pendurado. E no quarto principal, onde o meu avô costumava dormir, um armário embutido, cama de madeira, colchão fino. E mais uma parede vazia onde claramente já teve um espelho. 4 marcas no reboco mostravam onde ele estava preso antes. Na primeira noite, acordei com um barulho seco vindo do corredor. 3 passos, depois silêncio. Pisos antigos fazem isso, pensei. A madeira dilata, estala. Mas era diferente. Passos. E só 3. Tentei não dar bola. Passei o dia seguinte abrindo janelas, limpando os cantos com pano molhado, jogando fora a comida velha da despensa. A casa era grande, mas parecia menor do que eu lembrava quando era criança. Mais abafada, mais escura. Talvez fosse só a ausência de espelhos. Aquilo incomodava mais do que eu admitia. No fim da tarde, explorei o galpão dos fundos. Ferramentas antigas, latas de tinta seca, um espelho pequeno, com a moldura rachada, encostado no canto, virado para a parede. Estava empoeirado, mas inteiro. Peguei, levei para dentro, instalei no banheiro. Na mesma hora senti um alívio ridículo, como se uma peça tivesse voltado para o lugar. À noite, dormi melhor. Até às 3 da manhã. 3 batidas na porta do quarto. Secas, espaçadas. Como se alguém não estivesse com pressa. Levantei num pulo. Abri a porta. Corredor vazio. Luz fraca da cozinha ao fundo. Nenhum som. Nenhum movimento. Voltei para a cama. E antes de pegar no sono, uma ideia me atravessou feito agulha. Talvez meu avô tenha tirado os espelhos por um motivo. No terceiro dia, comecei a testar. Coloquei o espelho da lavanderia em diferentes cômodos. Primeiro no quarto de hóspedes, depois no corredor. Em todos os lugares o mesmo padrão. Assim que escurecia, eu ouvia sons. Estalos, passos, rangidos, sempre de 3 em 3. Mas só quando havia espelho. Comecei a anotar os horários. 3 da manhã, depois 4h15, depois 2h40. Nunca igual, mas sempre. 3 sons. Decidi deixar o espelho virado para a parede como estava no galpão. As noites ficaram mais silenciosas. Ainda com a sensação de que algo se mexia na casa, mas sem som. Sem confirmação. Passei o dia pesquisando arquivos da família. Encontrei uma caixa com anotações do meu avô, quase tudo relacionado à fazenda, contas, registros de plantio. Mas um caderno chamou a atenção. Era pequeno, capa dura, bordas amareladas, sem título. Dentro, frases curtas escritas com caneta azul. Nunca deixe reflexo dormir contigo. Barulho é aviso. Se o espelho quebrar sozinho, não substitua. Folheei até a última página. Uma única palavra. Feche. Joguei o caderno de volta na caixa e passei o resto do dia fora da casa. Fiquei na varanda, ouvindo o mato. Um silêncio espesso, que só era quebrado pelo som das folhas mexendo com o vento. À noite, travei todas as portas. Deitei com o celular gravando áudio no criado mudo. 3h12 da manhã. Gravação captou 3 estalos fortes, seguidos de um som baixo, como algo raspando no chão. Depois, a gravação parou sozinha. O celular estava no chão, virado para baixo. Na manhã seguinte, peguei o carro e fui até a cidade vizinha. Entrei numa loja de antiguidades procurando por molduras, qualquer coisa que me fizesse sentir no controle. Conversei com a dona, uma mulher idosa,
que perguntou de onde eu era. Do sítio da família Alves, respondi sem pensar. Ela franziu o senho e demorou uns segundos para dizer qualquer coisa. Aquele do alto da colina? Com o casarão branco? Assenti. Ela baixou o tom. Seu avô? Ele mandou arrancar todos os espelhos há uns 20 anos. Pediu para o meu marido fazer isso. Pagou bem, mas nunca explicou por quê. Só disse que era coisa de família. Saí de lá com uma moldura sem vidro, só por teimosia. Voltei para o sítio antes do anoitecer. Passei a tarde olhando cada canto da casa, como se algo estivesse fora do lugar. Mas nada estava, e ao mesmo tempo, tudo parecia errado. Na hora de dormir, deixei a moldura vazia encostada na parede do quarto. Não pendurei, só deixei ali. Desliguei as luzes. 3h33 da manhã. Acordei com uma sensação difícil de explicar. Como se tivesse alguém me olhando antes mesmo de eu abrir os olhos. A moldura estava caída no chão, virada para cima. No centro dela, um borrão escuro. Fuligem, talvez. Ou gordura de dedo. Mas tinha forma. 2 círculos no alto, um traço no meio, algo que sugeria uma boca. Era um rosto. Rústico, imperfeito, mas impossível de ignorar. O instinto foi direto. Chutei a moldura para o canto do quarto, sem coragem de tocar. Fiquei acordado até clarear, sem levantar, sem mover nada, só ouvindo. O som do campo lá fora. E algo mais, vindo do corredor. Não barulho, uma ausência. Como se estivesse ouvindo o silêncio de alguém parado ali, esperando. No dia seguinte, fechei todas as portas internas da casa. Empurrei armários contra elas. Cobri a moldura com um pano grosso, amarrei com fita e deixei dentro do armário do meu avô, trancado com cadeado. Não era medo, era cansaço. Cansaço de não entender, de tentar justificar. Almocei fora, andei sem rumo pela estrada de terra. Voltei só ao entardecer. A casa parecia mais vazia do que nunca, como se aos poucos estivesse me expulsando. À noite, desliguei tudo. Luzes, celular até o relógio digital. Queria escuro total. Silêncio absoluto. Se fosse para ouvir alguma coisa, queria que fosse claro. Deitei com os olhos abertos, ouvidos atentos. 3h52. 3 batidas secas na porta do armário do quarto. Levantou poeira. Eu não fui ver. Na manhã seguinte fui embora. Deixei as chaves com o advogado da família. Disse que a casa precisava de manutenção, que talvez valesse mais o terreno do que a estrutura. Não mencionei os espelhos. Hoje, semanas depois, ainda evito olhar muito tempo para o meu reflexo. Principalmente à noite, principalmente quando estou sozinho, e toda vez que sonho com 3 batidas secas, na parede, na porta, eu paro e espero a 4ª. Ela nunca vem. Eu só queria um fim de semana tranquilo. Aluguei aquele sítio por impulso. Achei no anúncio de última hora. Preço bom, lugar isolado, chalé simples com varanda, vista para o mato. Cheguei na sexta, deixei o carro perto do portão e subi com uma mochila leve. Silêncio, céu nublado, cheiro de madeira molhada. Às 6 da tarde ele apareceu. Um cão grande, pelo ralo, preto com manchas acinzentadas nas patas. Fiquei sentado na varanda com uma caneca de café e ele só surgiu do outro lado do portão, me encarando. Não latiu, não se mexeu, só ficou ali, por uns 5 minutos. Depois se virou e andou lentamente para dentro do mato. Pensei que fosse de algum vizinho, mas ali não tinha casa por perto. No sábado, mesmo horário, mesmo lugar, pontualmente às 6. Lá estava ele, o mesmo cachorro, mesma posição, mesma imobilidade. Só os olhos me seguindo. Nem latido, nem rosnado. Silêncio. Desceu para o mato assim que anoiteceu. Na terceira vez, eu tirei uma foto. Ou tentei. Mas quando olhei a imagem no celular, só tinha o portão. Nenhum cachorro, nenhuma sombra. Pensei, talvez tenha saído antes de eu clicar. Talvez não estivesse ali. Talvez eu precise parar de pensar tanto. No domingo, preparei o celular antes das 6. Deixei gravando em cima da mureta da varanda, apontado para o portão. Às 6 em ponto ele apareceu.
Mesmo passo lento, mesmo olhar fixo, ficou lá, imóvel. O vídeo capturou tudo. Mas ao rever, percebi outra coisa. Os olhos do cachorro não estavam virados para o chalé. Estavam fixos num ponto do mato, logo atrás de mim, como se tivesse alguém ali e não eu que ele estivesse observando. Parei o vídeo, voltei, dei zoom. Não tinha ninguém no mato, nenhum movimento. Mas aquele olhar não era de espera, era de vigilância. E pior, quando ele virou para ir embora, não andou para o mato como antes. Ele sumiu atrás da lateral do chalé. Levantei imediatamente, dei a volta na casa. Nada. Nenhum som, nenhum animal, mas havia pegadas leves na terra molhada perto da cerca. Sozinho, eu pensei. Mas e se ele não estivesse vindo me ver? Na segunda-feira, pedi informações para o caseiro da propriedade vizinha, um senhor que mora a 2 quilômetros dali. Mencionei o cachorro. Ele balançou a cabeça devagar, como quem já ouviu isso antes. Esse bicho aí aparece de tempos em tempos. Sempre igual, sempre sozinho. Fica na dele. Não mexe com ninguém, mas também nunca entra. Só olha. Perguntei de quem era. De ninguém, respondeu quase ofendido. A gente chama ele de sentinela. Voltei para o chalé com uma sensação seca na garganta. Naquela noite dormi mal. Acordei com um barulho vindo da varanda. Não latido, não passos. Era como se algo arranhasse madeira com insistência. Retoquei a tranca da porta. Acendi as luzes. Nada fora do lugar. No dia seguinte, percebi que minha mochila tinha sido movida. Não faltava nada, mas o zíper estava aberto, minhas roupas dobradas de outro jeito, e o celular estava com 3% de bateria, mesmo eu tendo deixado com 80% antes de dormir. Olhei para o portão. Nenhum sinal do cão. Mas o vaso de barro, que sempre ficava ao lado, estava quebrado, como se algo tivesse tropeçado ali, ou parado por tempo demais. Quarta-feira, minha cabeça já não funcionava direito. Dormia mal com sonhos curtos e pesados. Tinha a impressão de que o cachorro aparecia em todos eles. Não fazia nada, só estava presente, mas sempre parado, sempre observando. Resolvi ir embora. Fechei o chalé, travei tudo. Antes de entrar no carro, olhei para o portão pela última vez. Ele estava lá, quase como se esperasse. Parei. Abri a câmera do celular, mais por impulso do que por lógica. Mirei nele. Dessa vez tirei a foto com calma. Na imagem, o cachorro estava lá, visível, exatamente como eu o via. Mas havia algo nos olhos dele. Não era raiva nem medo. Era como quem tenta avisar. Dei zoom na foto. A cabeça dele estava levemente virada. Não olhando para mim, mas para a lateral da casa. A parte onde a cerca estava caída. O lugar por onde alguém, ou alguma coisa, poderia entrar. Fiquei alguns segundos olhando para a tela. O cachorro imóvel, os olhos fixos num ponto que a câmera não capturava bem. E pela primeira vez não pensei nele como uma ameaça. Pensei nele como aviso. Subi no carro e fui embora. Sem arrumar nada. Sem pensar duas vezes. A gente foi por deboche. Era para ser um fim de semana qualquer, uma cerveja, um churrasco. E aquela mania idiota de querer provar que as histórias de sítio não passam de exagero. Fomos eu, Gustavo e Nando. Amigos de infância, acostumados com acampamento, trilha, perrengue de verdade. O sítio estava vazio havia meses. Conseguimos a chave com um conhecido do zelador que só disse uma frase antes de entregar. Só não mexe no quarto dos fundos. Nando riu na hora. Gustavo pegou a chave sem comentar nada. Eu fiquei com aquela frase na cabeça. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Chegamos no sábado de tarde. A casa era simples, estrutura antiga, cheiro de madeira úmida. Montamos as coisas, ligamos o som, fizemos fogo na área externa, tudo tranquilo, até a noite cair. E alguém, acho que fui eu mesmo, soltar. "E aí, vamos nessa do quarto?" Gustavo topou na hora. Parecia brincadeira, só que a porta estava trancada por dentro e sem chave. Nando deu 2 chutes e ela cedeu. Madeira velha, fácil de quebrar. Abrimos, e o cheiro que saiu de lá não era de mofo. Era de roupa guardada com suor dentro. No centro, a cama, velha,
lençol pardo e um colchão com uma curva no meio, como se tivesse alguém deitado ali, como se tivesse sempre tido. Ficamos olhando em silêncio por uns segundos e, por algum motivo que não consigo explicar direito, entramos. Cada um pegou um canto do quarto, um no colchão, 2 no chão. Levamos nossos sacos de dormir, lanternas, água. Nenhum de nós falou em voz alta, mas ficou claro que era mais um desafio de orgulho do que qualquer outra coisa. Gustavo deitou na cama primeiro. Disse que era só um colchão velho. Nando e eu nos ajeitamos no chão, um de cada lado. A porta, que estava pendendo no batente depois do chute, foi escorada com uma cadeira. Meia-noite, rimos de tudo. 1 da manhã, o silêncio pesou. 2h30, estávamos todos quietos, sem ninguém assumir que estava acordado. Às 3 e pouco, eu ouvi o colchão estalar. Olhei para cima. Gustavo ainda deitado, olhos fechados. Mas o corpo dele parecia mais espremido, como se estivesse dividindo o espaço com alguém. Fiquei olhando sem me mexer, até ele abrir os olhos e falar bem baixo. "Você sentiu?" Eu não respondi. Ele virou para o lado. Fez força como se quisesse sair de um aperto. O colchão rangou de novo, mas de um jeito estranho, como se tivesse sido puxado, não pressionado. Nando se sentou de repente. "Tô ouvindo respiração, mas não é de vocês." A gente se entreolhou. E ficamos assim até amanhecer. Ninguém dormiu, ninguém se levantou, e ninguém teve coragem de sair do quarto. De manhã fingimos que nada aconteceu. Preparamos café na cozinha, demos risada sem vontade. Gustavo disse que devia ter sonhado, que o colchão afundando era psicológico. Nando não falou nada o tempo todo. Quando voltamos para o quarto para pegar as coisas, percebemos 2 coisas. Primeiro, a curva no colchão tinha mudado de lugar. Agora era na latera. Segundo, a cadeira que escorava a porta estava a meio metro de distância. E a porta estava fechada. Não trancada, fechada. Alinhada certinho no batente, como se ninguém tivesse arrebentado ela na noite anterior. A gente travou ali mesmo, olhando, sem falar. Fomos embora naquele dia, com desculpa de compromissos e trabalho segunda cedo. Mas a verdade é que ninguém queria passar mais uma noite naquele quarto. Na estrada, ninguém comentou sobre a respiração, nem sobre o colchão. Só falamos disso dias depois, num bar, quando cada um contou o que tinha ouvido naquela madrugada. E os 3 tinham ouvido a mesma coisa. Uma voz muito baixa, vinda do lado da cama. Uma frase repetida devagar, como se fosse para alguém que estava deitado. "Não se mexe. Ainda não é hora." Eu não sabia que mexer em pedra podia dar problema. Fui passar um mês no sítio de um tio-avô, ajudando com umas reformas. Lugar simples, isolado, daqueles onde o silêncio parece pesado até de dia. Casa velha, telhado de amianto, terreno aberto com pasto, galinheiro e um pequeno bosque nos fundos. Logo na primeira semana vi o círculo. 7 pedras cravadas no chão em formato quase perfeito, cada uma do tamanho de uma cabeça. Não estavam soltas, estavam enterradas com firmeza, como se tivessem sido colocadas ali com propósito. Em volta, o mato não crescia, nada, só terra batida. Perguntei para o caseiro o que era aquilo. Ele parou de varrer e disse sem virar para mim: "Não mexe ali." Perguntei por quê. Ele só repetiu: "Não mexe." Achei que era superstição de roça. Até achei engraçado. Tirei uma foto. Mandei num grupo com os amigos. Achei o Wi-Fi do capeta. No dia seguinte, comecei a notar o padrão. Os cachorros da fazenda evitavam passar perto. Davam a volta por fora, mesmo quando estavam brincando ou fugindo de algo. E toda noite, às 3 da manhã, ouvia-se um estalo seco, sempre vindo da mesma direção. O círculo. Uma tarde, resolvi limpar a área em volta. Só isso. Tirei o mato seco, arranquei umas raízes, nivelei a terra com uma enxada. Não toquei nas pedras, mas cheguei bem perto. No fim do dia, tudo parecia igual, só mais limpo. Na madrugada seguinte, acordei com dor de cabeça. Aquela dor pontuda que parece fincar por trás dos olhos. Fui até a cozinha buscar água. No caminho, passei por uma janela lateral e, por reflexo, olhei lá fora.
No escuro, com a luz da lua, dava para ver o campo aberto e uma silhueta agachada no meio do círculo, parada, sem se mover. Não consegui distinguir se era uma pessoa ou um animal, mas o jeito que aquilo estava era como se soubesse que eu estava olhando. Fiquei parado por tempo demais. Quando voltei a piscar, a figura já não estava mais lá. Na manhã seguinte, fui até o círculo. As pedras estavam fora de lugar. 3 delas tinham sido levemente deslocadas. Não removidas, só mexidas. Como se alguém quisesse reconfigurar aquilo. Como se fosse parte de um relógio sendo ajustado. Perguntei ao caseiro se ele tinha ido lá à noite. Ele me olhou por um tempo e só disse: "Você limpou demais." Comecei a reparar em outras coisas. A porta da casa amanhecia com a tranca solta, mesmo eu conferindo 2 vezes antes de dormir. O rádio da cozinha, que nunca funcionou, começou a ligar sozinho com chiado seco, sempre às 3 em ponto. Na 4ª noite a coisa apertou. Acordei com um som de pedra arrastando, aquele barulho grave, áspero que atravessa o chão. Levantei, fui até a janela. Nada. Mas quando abri a porta dos fundos, vi as marcas. Riscos em linha reta indo do círculo até a varanda. No chão de terra, 3 das pedras estavam alinhadas, formando um novo traço, como se tivessem sido empurradas até ali. Não parecia vandalismo. Era metódico, como se alguém estivesse montando algo. Voltei com cuidado, tranquei tudo. Passei o dia seguinte tentando racionalizar. Chuva que arrastou. Animal. Gente da região querendo assustar. No fim da tarde, falei com o meu tio-avô por telefone. Contei por alto, evitando parecer supersticioso. Ele ficou em silêncio por um tempo e só respondeu: "Coloca tudo no lugar. Agora." Antes que ele se complete, desligou sem explicar quem era ele. Esperei o sol baixar para não chamar a atenção dos vizinhos, mesmo sabendo que o terreno era isolado. Levei as pedras de volta uma a uma, pesadas, frias, com uma leve camada de terra úmida grudada na base. Alinhei no formato original, o mais fiel que consegui lembrar. A última menor parecia ter afundado um pouco no solo, quase como se tivesse aceitado o lugar de volta. Voltei para casa suando frio, mesmo com o vento cortando. Tranquei as portas. Me forcei a não olhar mais pela janela. Naquela noite, o rádio não ligou. A porta ficou fechada. Nenhum barulho de pedra, nenhum chiado, nenhum arrasto. Só o silêncio completo, daquele tipo que não é reconfortante. É o tipo de silêncio que parece te observar. Na manhã seguinte, o caseiro me esperava na varanda. Tinha chegado mais cedo do que o normal. "Fez o que o velho mandou?" Ele perguntou sem rodeios. Assenti. Ele só deu meia volta e disse, sem olhar para mim: "Da próxima vez, não limpa o que os outros evitam sujar." Nunca mais voltei naquele sítio. Vendi minha parte meses depois sem entrar em detalhes. Mas às vezes, quando caminho por ruas de terra, ouço aquele barulho seco, pedra arrastando. Não é sempre. Só quando estou sozinho. A janela do galpão era alta demais para ter alguma função real. Ficava no fundo do terreno, numa estrutura de madeira antiga, usada como depósito. A janela era só um retângulo sujo, com vidros embaçados e uma veneziana torta, voltada para o mato. Quem construiu aquilo devia estar economizando espaço, ou só precisava de ventilação. Passei a notar essa janela quando fui cuidar do sítio do meu irmão, enquanto ele fazia uma viagem longa. Fiquei sozinho lá por quase 2 meses. Era para ser simples: regar o que restava na horta, alimentar 2 cachorros e manter o lugar em ordem. Nos primeiros dias, nem cheguei a abrir o galpão. Tudo trancado, cadeado grosso. Mas toda tarde, quando o sol começava a cair, a luz dentro dele mudava. A janela refletia um brilho estranho, não de dentro para fora, mas como se algo dentro acendesse e depois apagasse. Era sutil, durava segundos, como um reflexo vindo de um objeto em movimento. No começo achei que fosse só o sol batendo num ângulo específico. Depois, que alguém tinha deixado alguma coisa metálica ali dentro. Mas então reparei que acontecia mesmo em dias nublados, e sempre no mesmo horário,
entre 17h42 e 17h48. Só nessa janela, só nesse galpão. Na primeira semana ignorei. Na segunda comecei a observar. Todo fim de tarde me posicionava na varanda com uma caneca de café, só para confirmar. E confirmava. O brilho na janela surgia por poucos segundos, sempre entre 5h40 da tarde e 5h46. Nunca antes, nunca depois. Era como um clarão interno, sem fonte visível. Não forte o suficiente para parecer lâmpada, mas intenso demais para ser reflexo natural. Na terceira semana resolvi abrir o galpão. O cadeado estava rígido, mas cedeu com um pouco de força. Dentro, tudo parado. Ferramentas antigas, pedaços de arame, sacos de cal hidratado, uma estante enferrujada com potes vazios. A janela ficava no alto, com uma escada encostada logo abaixo. Subi. A veneziana estava fechada, mas dava para ver por entre as frestas. Nada demais, só o mato lá fora. Fiquei ali por uns 5 minutos, e nada. Nenhum brilho, nenhum som. Mas quando desci e saí do galpão, me virei para olhar de novo. E o brilho apareceu. Por dentro. Atrás da janela que eu acabara de checar. Como se tivesse esperado eu sair para acontecer. Na noite seguinte, fui dormir mais tarde. Por volta das 10h30, levantei para beber água e, por reflexo, olhei pela janela da cozinha. A do galpão estava acesa. Não era o brilho de antes, era luz mesmo. Um facho amarelado saindo pela fresta superior, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada lá dentro. Saí com lanterna na mão e o coração acelerado. Atravessei o quintal devagar, tentando ouvir passos, qualquer barulho. Nada. Abri o galpão. Escuro total. Nenhum cheiro de queimado, nenhuma lâmpada, nada que explicasse. Mas no chão de cimento havia marcas. Pés descalços recentes, indo até debaixo da janela. Medi os passos com os meus. Pequenos. Um pé e meio menor que o meu. Mas o que me gelou foi o detalhe. Eles estavam virados para dentro, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse olhando para a parede, não para fora. Pensei em chamar alguém. O caseiro mais próximo ficava a 2 quilômetros. Meu irmão só voltaria dali a 2 semanas. E eu sabia exatamente o que ele diria. É só reflexo. Você está ficando sugestionado. Voltei para dentro da casa, travei as janelas e decidi não olhar mais naquela direção. Mas a partir daquela noite, o brilho começou a vir mais cedo. 4h58 da tarde. Depois 4h46. Depois 4h25. Como se estivesse tentando antecipar meu olhar. Na última semana, tapei a janela com um pedaço de papelão por fora, subindo na escada, colando com fita. Achei que aquilo fosse resolver. Pelo menos não veria mais a luz. Mas no dia seguinte, pouco antes das 5 da tarde, percebi uma coisa. A janela da sala da casa, que dava para a lateral oposta do terreno, estava refletindo um ponto de luz, na direção do galpão. Mesmo coberta, a luz continuava saindo de dentro. Às 5h22 da tarde, o papelão caiu. Sozinho, sem vento. Fiquei paralisado na varanda, encarando a abertura. A luz reapareceu. Não forte, mas constante. Como se alguém tivesse acendido algo ali, só para mostrar que eu não estava controlando nada. Naquela noite, dormi com o abajur ligado e o sofá encostado na porta. Não consegui fechar os olhos por mais de meia hora seguida. Na manhã seguinte, fiz as malas e fui embora. Avisei meu irmão que o sítio estava bem, mas que eu não voltaria. Nunca contei sobre a janela, nem sobre os reflexos, nem sobre o som abafado que ouvi, 2 noites antes de ir embora. Como se alguém subisse lentamente a escada de dentro do galpão, degrau por degrau, sem pressa, só para ficar mais perto da luz.